Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 11 de agosto de 2020, né? Uma terça-feira com o céu com nuvens esparsas e o sol a postos. Começa agora para toda a Tutóia e região mais um maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, porque estamos pela internet, né? Comigo, Sérgio Ramos. E quando tudo parecer sem saída, quando você tiver realmente procurando alguma coisa para você repensar, para você atualizar seus pensamentos, para você mudar a sua perspectiva com relação às coisas com as quais você se relaciona, venha para cá que você sempre encontrará aqui um insight, uma palavra, uma frase que poderá sim lhe levar à reflexão e quando a gente reflete sobre a vida, né? A gente acaba encontrando outras formas de melhor ver as coisas, tá bom? Então esse programa é para isso. E se você perdeu esse programa, não tem problema nenhum, porque você pode assistir daqui a pouco pela Rádio Dunasmar às 19h30. Então boa noite para quem estiver assistindo já aqui pela Rádio Dunasmar, né? E também você pode encontrar esse programa logo daqui a pouco e também os anteriores aqui no meu perfil do Facebook e também na página Mudar para Viver Melhor, também no Facebook. E ainda, para a sua comodidade, você pode assistir lá no YouTube, lá no nosso canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor, também tem lá todos os programas Mudar para Viver Melhor, tá bom? E qual é a vantagem de você ver pelas plataformas? É porque você pode assistir a hora que você quiser, quando você quiser, onde você quiser, com quem você quiser e quantas vezes você quiser, tá bom? Muito bem, esse programa, ele como preza muito pela informação, está em campanha aberta contra a fake news. Então, a nossa mensagem com relação a isso é que você pode também combater a fake news, porque notícias falsas, elas são prejudiciais às pessoas, né? Porque nós tomamos decisões a partir de informações, né? Então, se você passa ou recebe uma notícia falsa, você estará contribuindo para que alguém tome uma decisão considerando aquela informação falsa que você enviou, ou você pode tomar uma decisão que terá consequências falsas, né? Porque quando a origem da decisão é falsa, as consequências também serão falsas, porque não alcançará a consequência que você deseja, o resultado que você deseja. Então, não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse com você mesmo, tá bom? Então, combata a fake news. Quando você receber qualquer mensagem no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, antes de passar, dá uma verificada no Google para saber se a notícia tem procedência, e só então você passa, se tiver procedência, claro, né? É para isso que tem internet. A internet não é o seu WhatsApp, a internet não é só seu Facebook. Apesar da pesquisa demonstrar que mais de 55%, aliás, 50%, mais da metade da população do Brasil
acreditar que internet é apenas Facebook ou a sua rede social, certo? Você que tem acesso só a essas plataformas é porque as operadoras só oferecem gratuitamente acesso às redes sociais. Porque quando você vai navegar na internet, se você tiver ali o pré-pago, ele come, né? Ele gasta crédito, né? Então aí você fica ali só naquela rede e pensa que a internet é só aquilo, e na verdade não é. É muito mais do que isso. Você pode encontrar muitas coisas boas e também pode encontrar muitas coisas ruins. Depende da sua motivação para entrar na internet, né? Então vamos aqui para o dia 11 de agosto, no tempo. Muitas coisas importantes aconteceram aqui no dia 11 de agosto, né? Para os católicos, hoje é dia de Santa Clara de Assis, né? Dia de Santa Filomena, dia do estudante, viu? Você que é estudante, que está com um ano aí muito complicado em função da pandemia, hoje é dia do estudante, então faça aí uma reflexão sobre que tipo de estudante você é. Você sabia que você pode programar ser um estudante que você deseja ser, né? Eu fui estudante até eu me formei em Direito em 2017, então eu estou aí recém saído da faculdade e eu me deparei muitas vezes, né, com o tipo de estudante eu gostaria de ser, né? Então, no começo, eu sentava lá atrás, né, ficava ali conversando com as pessoas, aquele negócio todo, levava o computador para a sala de aula e acabava me entretendo com as coisas do computador. Levava o celular para a aula, também acabava me entretendo com as coisas do celular e a aula ia passando, né? E a aula ia passando, até que eu andei tirando umas notas baixas, né? E tive que mudar a minha estratégia de estudante, né? Então eu decidi o seguinte, que ia sentar lá na frente, chegar mais cedo para sentar lá na frente e só ver o professor, né? Me obrigar a prestar atenção no que o professor está falando, né? Não levei mais computador para a sala de aula, passei a levar o caderno, né? Você anotando, se você gosta de passar as matérias para o computador, então você estuda 2 vezes, porque quando você anota no caderno, você assiste a aula e quando chegar em casa, você passa as suas anotações para o computador. Então você faz ali relembra aquele conteúdo, né, e fazendo ali um resumo, muitas coisas você pode até acrescentar ali, coisas que você lembrou, né? Então você aproveita muito mais a aula do que levando o computador para lá. Porque quando você coloca no computador, pronto, parece que já está ali, já está resolvido. Eu senti essa sensação, né? Então, uma das coisas que eu resolvi, a minha questão lá na faculdade foi voltar para o caderno, anotar as coisas, né? Mas anotar as coisas é só as coisas importantes, porque quando você anota muito também, você acaba perdendo a aula, né? Perdendo a aula. Cheguei até a gravar algumas aulas também, mas você quase que não assiste depois, né? Mas você pode definir aí estratégias de como você se comportar na sala de aula, né? Então, hoje é dia de estudante, parabéns aí a todos os estudantes e lamento pela confusão que esse ano letivo, praticamente perdido, né? Mas temos fé em Deus aí, se Deus quiser, o ano que vem tudo se resolverá. Hoje também é dia do magistrado, né? Do juiz de direito. E hoje também é dia do advogado, né? Dia do advogado. Então, aí os parabéns aos meus colegas, né? Doutora Josimeia, doutor Geraldo, doutora Cíntia, doutor Emerson, doutor Florindo, né? Doutor Marcelo Xavier de Porto Velho, doutora Sandra Pantoja, enfim,
em nome desses, eu parabenizo aí todos os meus colegas advogados. E por que hoje é dia do advogado? Porque em 1827 foi instalado os primeiros cursos jurídicos no Brasil pelo imperador Dom Pedro I. Olha só, ano em que foram abertas as faculdades de Direito de São Paulo, atual Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, né? E de Olinda, atual Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Então, o direito é o curso mais antigo, foi o primeiro curso, na verdade, instalado no Brasil. Né? Tanto que é assim que muitos presidentes da República são formados em direito, são advogados. Né? Se você fizer aí uma pesquisa, você vai encontrar isso. Hoje também é dia do garçom. Dia do garçom, esse profissional tão importante aí nas nossas vidas. Então, parabéns aí a todos os garçons. Inclusive, o garçom está imortalizado numa música do Reginaldo Rossi, né? Garçom aqui nessa mesa de bar. O garçom às vezes também serve como psicólogo, né? A música fala muito isso, né? Aqui nessa mesa de bar e vai lá para se desabafar com o garçom, né? Muito bacana. Hoje também é o Dia Nacional da Televisão, né? Da televisão. E também Dia Internacional da Logosofia. Você sabe o que é logosofia? Pois é, a palavra logosofia é de origem grega e foi adotado pelo pensador e humanista Carlos Bernardo Gonçalves Pekotosh em 1930 e significa a ciência da razão, né? Visando explorar os campos do autoconhecimento, a proposta logosófica é emancipar o indivíduo ao focar principalmente na identificação, classificação e seleção dos próprios pensamentos, né? Logosofia é uma ciência nova que revela conhecimentos de natureza transcendente e concede ao espírito humano a prerrogativa de reinar na vida do ser a quem anima, né? Do próprio ser, na verdade. Conduz o homem ao conhecimento de si mesmo, ao conhecimento de Deus, do universo e das leis eternas. Porque o universo tem leis eternas. A natureza tem suas leis eternas, né? Então, quanto mais a gente entende ali o mecanismo da natureza, mais você entende a vida, mais você se adapta ao seu ambiente, né? A logosofia apresenta uma concepção original do homem em sua organização psíquica e mental e da vida humana em suas mais amplas possibilidades e proporções. Então, pesquisa aí sobre logosofia, né? É uma ciência voltada aí para o autoconhecimento, né? Muito bem. Em 1909, 11 de agosto de 1909, primeiro navio a transmitir o pedido de SOS pelo rádio, né? O Arapahoe estava perdido no norte do continente americano. Então, em 1909, foi registrado aí a primeira transmissão de pedido de SOS, né? Aquele SOS, né? que é o pedido de socorro. Então, virou padrão. Toda vez que você está em perigo, toda vez que você está em perigo, você pede por socorro. Socorro, na verdade, é uma abreviatura de SOS, né? SOS, que é uma abreviatura de uma expressão inglesa, né, internacionalmente pedida de socorro, né? Muito legal. Hoje completa aí, em 1999, né, foi visto aí o último eclipse solar total no século XX, visível em toda a Europa e Ásia. Então, se você gosta
dos astros, né? Do Sol, da Lua. Então, é o eclipse, né? Eu lembro que antigamente, quando tinha um eclipse, a gente saía batendo as panelas para acordar as plantas, e diziam que queimava, né? Então, o eclipse é um evento muito importante, porque é quando a Lua está ali cobrindo o Sol, né? Cobrindo o Sol. E aí o dia se transforma em noite, né? E a gente perde um pouco a referência. Também em 11 de agosto de 2008, né? A judoca Kathleen Quadros torna-se a primeira mulher a conquistar uma medalha em Olimpíada, que foi na Olimpíada de Pequim, né? Então, ela fez história porque foi a primeira mulher a ganhar uma medalha numa Olimpíada em esportes individuais, né? E as Olimpíadas que era para ter acontecido agora em junho, né? Infelizmente, em função da pandemia, não se sabe exatamente no Japão. Infelizmente, em função da pandemia, não se tem aí uma data para a realização, né? Está previsto aí para junho de 2021, mas vamos ver como é que vai se comportar esse vírus aí. Até lá, acredita-se que tem aí uma vacina, né? Então, em 1744, nasceu o poeta e inconfidente mineiro Tomás Antônio Gonzaga, né? Tomás Antônio Gonzaga, a sua obra mais importante é o conjunto de liras famosas, né, titulado Marília de Disseu, publicadas em 3 partes nos anos de 1792 e 1799, e também em 1812. Nessa obra, Disseu é o pastor que cultiva o ideal da vida campestre, que vive entre ovelhas em uma choupana e aproveita o momento presente ao lado da amada Marília. Então é uma declaração de amor, né? Eu vou ler aqui a lira número 1, só para você se interessar e ir procurar depois saber mais sobre o poeta Tomás Antônio Gonzaga. Então, lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, das expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs, de que me visto. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela, né? Então aí é só a poesia é muito, muito bacana, né? Ela é uma síntese de grandes histórias, né? Então, uma poesia, ela pode desencadear aí muitas perspectivas boas, né? Também hoje é o dia de nascimento do político brasileiro Aloysio Alves, né? Também do escritor Paulo Fernando Craveiro, escritor e crítico de arte brasileiro. Ele escreveu muitos livros, né, como O Homem Só, Prefácio da Cidade, A Mulher no Silêncio, A Voz Escrita, A Fábula da Guerra, O Pintor de Fêmeas, As Sandálias do Tempo. Ele escreveu mais livros, esse aqui só alguns, e você vai lá no Google depois e pesquisa sobre Paulo Fernando Craveiro. Vai que você se interessa por algum desses livros, né? Também a data de nascimento do cineasta e roteirista brasileiro Jofre Rodrigues. O Jofre Rodrigues, ele é filho do
do incomparável escritor, né, irônico Nelson Rodrigues, né, e estreou, ele também foi cineasta, né, aliás, ele é cineasta, e estreou em 2006 o filme Vestido de Noiva, baseado na peça homônima de seu pai, tendo como protagonistas Marília Pêra, Simone Spoladori e Letícia Sabatella. Então, esse é um filme bacana. Assista, deve ter no YouTube. Eu não vi no YouTube, eu sei que ele está na Netflix, ok? Vale a pena ver esse filme. Também o nascimento do escritor Tabajara Ruas, né, que é um escritor nascido em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ele escreveu muitos romances, ele escreveu 6 romances. A Região Submersa, O Amor de Pedro por João, Os Varões Assinalados, que é considerado um dos 30 melhores livros dos últimos 30 anos pelo jornal Zero Hora, Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez, né? Muito bem. E o Fascínio. Então, essas são as obras do escritor brasileiro Tabajara Ruas. Também em 11 de agosto de 1950 nasceu Steve Wozniak, né? Pioneiro dos computadores pessoais. Se você tem um computador em casa, assim como eu, né, você deve muito ao Steve Wozniak. Ele é cofundador da Apple Computer, né, que é sócio do outro cara fantástico que criou aí o celular, né? O celular não, o iPhone, que é o Steve Jobs, né? Então, se interesse pelas histórias dessas pessoas extraordinárias que mudaram realmente o mundo, a sua contribuição mudou o mundo, né? Hoje também é aniversário do maratonista, ex-maratonista brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Aquele que acho que foi em Pequim, em 2008, que ele estava na frente da maratona de 42 quilômetros e, de repente, ele foi retirado da prova por um sujeito que estava assistindo, né? E, assim mesmo, ele conseguiu se desvencilhar e chegou em terceiro. Mas ele foi ovacionado como se tivesse sido o primeiro, né? Dada aí a saga, todo mundo vendo ali a sua luta para chegar, mesmo atrapalhado. Então, e nesses casos assim, né? Ontem eu falei um pouco sobre isso, quando você mostra esforço, quando você, mesmo que você não vença, mas que você mostre um esforço que realmente gostaria de ganhar aquele negócio e se mostra fazendo isso, como quando seu time perde, mas jogando bem, você reconhece aquilo como uma vitória, né? Então, você é bem capaz de não lembrar quem foi que ganhou aquela maratona, mas você sabe, com certeza você lembra dessa história do Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Então, hoje é aniversário dele. Também hoje é a data de nascimento da linda atriz Daniela Pérez, que em 1992 foi brutalmente assassinada. Ela estava numa novela, e esqueci o nome do ator, que contracenava com ela, e parece que ele se apaixonou, uma paixão avassaladora, né? E acabou esfaqueando a atriz que estava ali em pleno desenvolvimento de sua carreira. Ela é filha da escritora de novela também, que termina com Pérez, mas esqueci o nome do primeiro nome. Então, uma triste lembrança aí com a Daniela Pérez. E hoje também é aniversário da Tata Werneck, atriz e comediante brasileira, que é um fenômeno, né? Também hoje, como é dia de Santa Clara, porque hoje é o aniversário do falecimento dela. Também do José Plácido de Castro, político militar brasileiro, que realmente é muito importante ali na independência do Acre, né?
porque o Acre era território boliviano, então o José Plácido está ali envolvido na aquisição do estado do Acre para o Brasil, né? E também hoje é a data de falecimento do grande ator estadunidense ou norte-americano Robbie Williams, né? Então o Robbie Williams, ele fez, eu gosto muito do Robbie Williams, né? Então, eu vou falar aqui alguns para você se interessar e também procurar e assistir esses filmes, porque são filmes muito bacanas, né? O primeiro deles é O Amor é Contagioso, né? Que foi feito em 1969, que conta a história de Hunter Adams, né? Que tentou se suicidar, né? E voluntariamente se interna em um sanatório. Quer dizer, o cara se tenta suicidar e ele se arrepende e vai se cuidar, vai para o sanatório. Ao ajudar outros internos, descobre que deseja ser médico para ajudar as pessoas. Desse modo, sai da instituição e entra na faculdade de medicina. Seus métodos poucos convencionais causam inicialmente espanto, mas aos poucos vai se desenvolvendo. Então, tá aí esse filme que você que está aí em quarentena, né? Então aproveita para assistir O Amor é Contagioso, porque as pessoas, o cara sai de uma situação de suicídio e se transforma e consegue se tornar médico, né? Então, os filmes são muito bacanas. Sociedade dos Poetas Mortos, né, de 1959, na Elton Academy, uma tradicional escola preparatória. O ex-aluno, né, que é o Robbie Williams, se torna o novo professor de literatura, mas logo seus métodos de incentivar os alunos a pensarem por si mesmos, cria um choque com a ortodoxa direção do colégio, principalmente quando ele fala aos seus alunos sobre a sociedade dos poetas mortos. O Gênio Indomável, né? Em Boston, um jovem de 20 anos, que é o Matt Damon, que já teve algumas passagens pela polícia e servente de uma universidade, revela-se um gênio em matemática e, por uma determinação legal, precisa fazer terapia, mas nada funciona, pois ele debocha de todos os analistas até se identificar com um deles, que é exatamente o papel do Robbie Williams. Som do Coração, outro grande filme que conta a história de August Rush, né? É o resultado do encontro casual de um guitarrista e uma violoncelista, crescido em orfanato e dotado de um dom musical impressionante, e ele se apresenta nas ruas de Nova York, ao lado do divertido Wizard, que é Robbie Williams. Contando apenas com seu talento musical, August decide usá-lo para tentar reencontrar seus pais. Uma história muito comovente. Tempo de Despertar. Bronx, em 1969. Malcolm Sayer, que é o Robbie Williams, é um neurologista que conseguiu um emprego em um hospital psiquiátrico. Lá ele encontra vários pacientes que aparentemente estão catatônicos, mas Sayer sente que eles estão só adormecidos e que, se forem medicados da maneira certa, poderão ser despertados. Assim, pesquisa bem o assunto e chega às conclusões que não vou dar spoiler aqui, né? E tem muitos outros filmes, né? Tem um outro aqui, o último aqui é o Bom Dia Vietnã, que esse filme é bacana. Eu, como gosto de rádio, eu me identifico muito com esse filme, né? Saigon, lá na época da guerra, né? do Vietnã, 1965. Adrian Cronauer, Robbie Williams, vai para o sudeste da Ásia para trabalhar como DJ na rádio Saigon, operada pelo governo americano, em contraste com os tediosos locutores que o precederam. Cronauer é bem dinâmico e inicia sempre as transmissões com o sonoro e vibrante Bom Dia Vietnã, tocando músicas que não tinham sido ainda tocadas e tal. Então tá aí uma agenda cultural muito bacana para você se divertir aí durante a semana, né? E quando você fica sabendo dessas coisas, né? Os seus conhecimentos, eles ficam muito mais
muito mais aguçados, né? Você passa a encontrar outras coisas. Para você ver como é que é, né? Então, eu sempre gostei de saber o que aconteceu no dia, né? Então eu fui atrás dessas coisas. Mas aí, o bom mesmo é quando você vai lá, você pega lá o nome de uma pessoa que nasceu ou morreu, por exemplo, mas que você nunca tinha ouvido falar. Então você vai lá no Google, né? E aí você acaba descobrindo coisas ali muito interessantes. Então, eu jamais pensei em falar isso no rádio, né? E estou tendo aqui a oportunidade para trazer aqui apenas a título de curiosidade, né? Eu não conheço a maioria, muitos dos autores e dos personagens que eu falo aqui. Eu não li os livros, mas é bom quando a gente sabe que nós temos tantos talentos, tantos escritores, tantos talentos nessa parte cultural e que nós não sabemos, né? Então é bom que a gente faça uma pesquisa aí para conhecer melhor os nossos talentos brasileiros, né? E com isso, é claro, você certamente vai encontrar motivação aí para desenvolver seu próprio talento, tá bom? Então, hoje nós vamos falar rapidamente sobre um livro, né? Um livro que mudou bastante a minha percepção com relação a trabalho, né? A trabalho. É um livro chamado, o título do livro é Trabalhe 4 horas por semana, né? Do Tim Ferriss. Nesse livro, ele traz o conceito de lifestyle design, né? Então, o que é um lifestyle design? Style design é um estilista de vida. O que é um estilista? O estilista é aquele estilista de moda. Estilista de moda é a pessoa que desenha vestidos para lança moda para as pessoas se vestirem melhor, né? Então, o designer da vida é aquele cara que projeta a melhor vida que você pode querer, né? Então, pesquisa aí sobre o que é lifestyle design, que é a capacidade de prever, de planejar o seu próprio estilo de vida. Eu, quando me aposentei o ano passado, né, eu li esse livro em janeiro do ano passado, né? Então, ali eu já sabia que quando chegasse março, eu tinha que remodelar toda a minha vida. Eu já vinha fazendo isso há muito tempo, mas esse livro me deu uma concepção com relação ao tempo, né? Ao tempo e ao dinheiro, né? Então, esse livro, assim, a coisa mais bacana que além dessa visão, dessa perspectiva, que você pode, né? Que você pode realmente planejar sua vida. Mudar para viver melhor é um slogan que eu criei para mim, né, em 2003, né? E esse livro aqui, ele está muito ligado a isso, porque o que ele chama de lifestyle design, eu chamo de mudar para viver melhor, que é exatamente um projeto de vida, fazer um projeto de vida, muito influenciado ali, como eu estava fazendo curso de administração na Universidade Federal de Rondônia, né? Que a minha gratidão por aquela instituição, aos professores e aos meus colegas, né? Então, estudando sobre empresas, porque as empresas elas são planejadas, né? As empresas elas são criadas para resolver, para melhorar a vida das pessoas. E mudar para viver melhor é um projeto para você melhorar o seu próprio estilo de vida. Mas quando você melhora, você fatalmente vai melhorar ali o seu entorno, você influencia as pessoas, né? Porque você está ali naquele coisa de mudança.
Então, esse livro aqui, ele tem muito a ver com isso. Ele traz uma outra dimensão, né? Ele traz a dimensão com relação a trabalho, né? Eu decidi, né, né, quando eu me mudei aqui para Tutóia, saí lá de Porto Velho, eu tinha lá até uma vaga no escritório de advocacia, então a minha vida toda estava preparada para me advogar. Mas aí, quando eu li o trabalho 4 horas por semana, né, e essa possibilidade de vir para cá, para Tutóia, então a minha vida deu uma guinada assim de 180 graus, né? Eu disse, não vou ficar aqui, não vou me meter de novo em escritório, eu vou lá para minha cidade, passar lá o tempo que for possível e arranjar uma forma de trabalhar que eu não precise bater ponto, né? Então, estou aqui pesquisando muitas coisas, tem aí, já tem alguns trabalhos, né? Mas essa questão, esse conceito de trabalhar 4 horas por semana, não é uma coisa assim que você vai começar a trabalhar 4 horas por semana, não. Isso aqui, para você não se sentir enganado, as coisas funcionam mais ou menos assim, né? Você vai ter que fazer um esforço danado, né? Eu estou aqui escolhendo o que fazer, mas antes disso eu passei 40 anos trabalhando em empregos formais para poder, tem um mosquitinho aqui, para poder arranjar ali a questão da aposentadoria e ter uma renda sem poder trabalhar, né? Então, a liberdade, a independência financeira é exatamente isso, você ter uma renda sem precisar trabalhar para obter aquela renda, né? Então, o conceito de independência financeira é esse. Quando você trabalha para ter a renda, você não é independente financeiramente, você depende de trabalhar. Então, eu estou hoje na situação de independência financeira. Eu não tenho uma liberdade financeira porque o meu salário de aposentado não dá para fazer tudo que eu quero, né? Que também esse livro traz aqui uma visão muito interessante disso. O que é que você quer quando parar de aposentar? Fazer o que... ter uma casa de praia, ter um carro... aqui para nossa cidade ter aqui uma Hilux e tal, aquele negócio todo, ter uma lancha para você andar no mar, né? Então, o grande lance desse livro é que ele traz o conceito do novo milionário, né? Do novo milionário, que você não precisa ter os bens, né? Esse conceito é muito bacana, porque você não precisa ter uma casa de praia, você não precisa ter uma Hilux 4x4, você não precisa ter um iate, uma lancha, né? Então, porque isso tudo custa, né? Você ter esses bens que são maravilhosos, são bens de consumo muito bacana, né? Nós não estamos falando aqui de pessoas isso são pessoas multimilionárias que podem ter essas coisas. Aí ele tem lá todo um grupo de empregados para cuidar disso. Bom dia, Normanda. Muito obrigado pela companhia, viu? Um abraço para você. Então, o que é um milionário? O milionário se desenvolveu essa palavra milionário, é a pessoa que tem 1 milhão, né? Então, quando eu li o Tio Patinhas, não sei se ainda tem nas bancas, mas lá nos anos 70, eu lia muito gibi e o Tio Patinhas era um dos meus preferidos, porque ele era ele só pensava em dinheiro, né? Então, mas a história dele foi o primeiro dólar, né? O primeiro dólar, a moedinha número 1. Então, ele tinha uma caixa forte e o que ele gostava de fazer era na verdade, nadar na sua piscina de dinheiro.
na sua caixa forte, né? Então, então o sonho de essa independência financeira lá para os americanos se materializou na conquista do primeiro milhão. Porque quando você consegue R$1 milhão, né, você tem uma renda aí de $5.000 numa taxa de 0,5% de juros, né? Então você tem ali o dinheiro, como o dólar perde muito pouco, a inflação come muito pouco o dólar, então você teria ali uma renda de $5.000 ad eterno, né? Se não houver nenhuma, como é que eu diria, um desastre, né? Como a Grande Depressão de 1929, 1930, né? Que quebrou os bancos tudo ali. Se isso não acontecer, você terá aí uma renda, né? E aí 1 milhão aqui, hoje está mais complicado porque o juros está muito baixo, está 2% na taxa Selic, então a poupança está dando aí 2% ao ano, 0,2%, né? Então é muito pouco, Então, então você que é um milionário e que só tem ali 1 milhão ou 2 milhões, 5 milhões, que não dá para ter essas coisas todas e manter, então esse livro aqui, Trabalhe 4 horas por semana, ele traz a expectativa de que você não precisa ter essas coisas, você precisa só usufruir dessas coisas, né? Então, aqui, você não precisa ter uma casa na praia, você só precisa poder estar na praia numa casa, você aluga uma casa, ou você aluga uma Hilux para andar nas dunas quando você quiser, você não precisa ter isso, né? Ou então alugar uma lancha para quando você quiser andar no mar, né? E com isso você não é uma pessoa rica endinheirada, mas você pode usufruir do que as pessoas ricas usufruem eventualmente, né? Um grande abraço, meu amigo Egilson Gomes. Bom dia para você também. Então, esse livro ele traz essa concepção, né? Então, ele fala que o novo rico, ele ao invés do dinheiro, do dinheiro ser a coisa mais importante para o novo rico é o tempo, porque ele fala o seguinte, que quando você tem dinheiro, mas não tem tempo para usufruir desse dinheiro, você não tem qualidade de vida, né? Tá ali esperando se aposentar para fazer algo que você gosta, que é até um paradoxo isso, né? Quer dizer, você passa 40 anos trabalhando, mas você só vai poder fazer o que você gosta depois que você se aposenta, né? Na verdade, não é bem assim, né? Enquanto eu não me aposentei, eu não pensava fazer essas coisas. Então, eu sempre foquei ali como o meu trabalho como a melhor coisa do mundo para fazer. Porque não adianta quando você trabalha numa coisa que você odeia, bicho, aí a sua vida realmente é muito ruim, né? É muito ruim você não aceitar o trabalho. Então, mas existe a possibilidade ainda de você, meu amigo Sandro Anda, muito obrigado pela companhia. Então, existe aí ainda uma forma de você passar a gostar do seu trabalho, né? Ver a perspectiva boa, né? Pô, tem ali um lado que é necessário fazer, mas também, em contrapartida, aquele trabalho lhe dá alguma satisfação. Agora, se o trabalho não dá nenhuma satisfação e está lhe deixando doente, já está passando da hora de você fazer aí uma avaliação para saber se isso vale a pena, né? Ou então procurar outro emprego. Porque o que não dá é para você, como é que se diz, morrer ali, agarrado no trabalho ou em qualquer outra coisa. Isso serve não só para trabalho, não, para qualquer relacionamento, né? Qualquer relacionamento. Se aquele negócio está lhe matando, está lhe deixando doente,
Então você tem que cair fora, né? Então ele traz isso aqui, né? Então ele fala assim: as pessoas não querem ser milionárias, elas querem experimentar o que só milhões pode comprar. Então, se você não tem dinheiro para comprar um iate, mas você pode passar um final de semana no iate, né? Nas suas férias, né? Então, esse é o estilo de vida, é esse. Você não precisa usufruir das coisas só quando você tiver essas coisas. Você pode usufruir essas coisas quando puder pagar para passar alguns momentos com nela, né? Aí tem um quadriciclo, eu gostaria de um quadriciclo aqui. Não, você não precisa ter um quadriciclo, porque você não vai usar o quadriciclo todos os dias. Então você só precisa ter o dinheiro para usar o quadriciclo quando você quiser. Então, vamos supor aqui, né? Você, aqui, qual é o sonho de consumo de quem mora na praia? Ter uma casa na praia, ter uma lancha, ter um quadriciclo, ter uma moto, ter uma Hilux, né? Tudo isso para você poder usufruir intensamente de todas as possibilidades que uma região como essa oferece. Então, a casa de praia, é claro, para ficar na praia, pegando o vento, ver o sol, o pôr do sol, o nascer do sol, maravilhoso. Você tem ali a Hilux para andar nas estradinhas de chão maravilhosas, né? Andar sobre as dunas, e você tem a lancha ali para desbravar o mar aberto e as ilhas. Então, é muito bacana. Só que você pode fazer tudo isso sem ter essas coisas, né? O que não faltam aqui são pousadas, né? Na beira da praia. Então você mora aí no interior, vamos supor, lá no Barro Duro, mas gostaria de amanhecer passar um final de semana na beira da praia. Você precisa ir para Jericoacoara, não precisa ir para outro lugar. Você vir aqui mesmo na sua própria cidade fazer isso, né? Fazer isso. Então é muito legal essa percepção. Então você quer desbravar o mar, tem aí os passeios de lancha, né? E é relativamente barato. E você, com mais uma grana, você coloca a família toda numa lancha só e vai fazer o seu passeio por aí. Com a vantagem de você não ter que fazer manutenção disso depois, né? Então, isso é usufruir de coisas que gente rica tem, mas que você não precisa ser milionário para obter. Então, esse conceito desse livro é muito bacana, né? É muito bacana. E me fez pensar desse jeito, né? Então, o grande lance é o seguinte: o que adianta você ser rico com todos esses aparelhos, né? Com todos esses equipamentos de lazer e não poder usufruir desses equipamentos de lazer, né? Tem um filme muito bacana que é o Cidadão Kane. Cidadão Kane é um filme muito legal. É um filme antigo, mas que mostra isso. Ele herdou uma herança, né? É uma história baseada em fatos reais. É o Harold, parece o nome dele. Então, ele comprava tudo que ele gostava, né? Fez uma casa enorme, uma mansão na beira do mar. Ele viajava muito e ele comprava prédios, né? Prédios que eu digo, ele gostava de uma igreja, por exemplo, ele comprava, desmontava a igreja lá, é possível fazer isso, e levava lá, botava no depósito. Então ele comprou tudo que ele quis. Bom, se a diversão estava em apenas comprar, tudo bem, né? Mas quando você compra coisas que é um colecionador, vamos dizer assim, né? Não fica muito claro no filme se ele comprava aquelas coisas para usufruir, né? Então ele comprava instrumento, ele comprava tudo que você imaginar, ele comprava. Tinha lá um depósito dele, um depósito enorme, né? Cheio de coisas que ele comprava, mas que ele nunca usufruiu, porque sempre nunca foram desencaixotadas, né? Então ele comprava, chegava lá do jeito que ficava lá do mesmo jeito. Então é uma história bem interessante, mas eu acredito que
que aqui, para nós, simples mortais, né, que não tem tanto dinheiro assim para estocar coisas que a gente não pode usar, então, se você tem vontade de ser milionário, então você não precisa ser o milionário, na verdade, você só precisa pensar em como usufruir de coisas, de lazer, né, principalmente, ou de coisas que pessoas endinheiradas têm, que eles fazem isso com mais frequência, mas você pode experimentar aí passar aí um final de semana como se fosse um milionário. Você pode fazer isso. Não tem aí o dia de princesa, né? Que é o dia que muitos programas de rádio oferecem. Um dia de princesa, que vai no spa, tem cabeleireiro, tem não sei o que, tem um vestido, vai num baile, quer dizer, tudo ali que as moças pensam, né, em usufruir. Dia de princesa, porque tem ali todo mundo ali, uma equipe inteira para cuidar dela. Então, esse sonho nós temos. E a boa mensagem aqui que o Tim Ferriss passa em trabalho 4 horas por semana é essa que você pode usufruir, né? Mas você não... Mas como é que você começa a trabalhar 4 horas por semana? Como eu já falei, não é bem assim. Você precisa desenvolver um processo, né? A questão do processo. É por isso que ser empregado é bom, mas ser empresário é melhor ainda, né? Então, aquela questão ali, você não vai passar a trabalhar 4 horas por semana da noite para o dia. Tem ali um princípio, uma parábola, uma metáfora do avião, né? Do avião. O avião para subir, né? O avião para subir, ele exige toda a força do motor, né? Então, todo motor, toda a estrutura do avião, ele é pensado para a hora da decolagem, quando a potência total do avião está sendo colocada ali para funcionar, né? Os motores ali. Então aquele esforço danado para subir, mas quando ele chega em certa altitude, ele passa a ter ali o voo de brigadeiro, ou seja, ele estabiliza, não precisa mais colocar tanta força, então o avião estabiliza ali, né? Coloca no piloto automático. Então o trabalho do piloto não é mais tão necessário assim, que ele pode inclusive colocar no piloto automático e dormir se quiser, né? Não é aconselhável, né? Mas todo o esforço, toda a atenção do piloto quando está... são dois momentos críticos, né? Tirando ali as turbulências, mas é na hora como é que eu diria ali, da alavancagem do avião, da subida do avião, da decolagem do avião e na hora da aterrissagem, né? Mas entre isso e outro, você está ali em voo de brigadeiro, como eu falei, o piloto ele trabalha muito mais ali no início, né? Mas durante o voo ele está ali. Então essa visão ali do trabalho 4 horas por semana é mais ou menos isso. É claro que você vai ter que trabalhar. Você pode encontrar renda que lhe dê uma independência financeira, aquela renda que você possa viver sem ter que trabalhar para depender dela, né? Então você pode fazer como eu, passar aí 40 anos e se aposentar, ou você pode ser um empresário. Você pode fazer um empresário. Então você trabalha muito ali para juntar aquele capital, que não precisa... você tem que ter o dinheiro vivo ali, né? Ou então construir casas, ou seja, criar coisas que lhe dê renda. Construir casas para alugar e viver de aluguel, né? E contrata depois uma empresa para cuidar dos aluguéis. Porque o seu esforço ali é para construir as casas. Depois você contrata uma empresa para cuidar dos aluguéis. E você não precisa fazer mais nada. Aí quando você chega nessa fase, quando você chega nesse status aí você pode trabalhar 4 horas por semana. Então você vai dizer assim, toda semana eu vou tirar uma tarde para visitar as minhas casas, visitar ali os meus inquilinos, né? Aí sim, nesse momento aí é que você passa
a trabalhar 4 horas por semana, né? Então, você vê aí que não é um livro enganador. Ele diz que você precisa de uma renda, de uma renda para você se manter aí, né? Então, então você pode pensar, né, nas coisas que você está fazendo para chegar nesse ponto. O trabalho sempre como um meio para você ter um voo de brigadeiro. O trabalho sempre como o esforço total para a decolagem. Mas que o que você espera é juntar um patrimônio que lhe renda coisas, né? Esse patrimônio, esse patrimônio pode ser físico, como eu dei aqui o exemplo das casas, mas você pode também se especializar em investimentos financeiros, né? Ser um operador da Bolsa de Valores, por exemplo. Você pega a sua grana, coloca lá cria uma carteira de investimento, né? Sempre aí misturando renda fixa com renda variável, porque tem os riscos. E aí você pode ter uma vida assim, né? Então tem várias formas de você chegar no ponto. Então quando você chega assim, quando você chega na sua aposentadoria, que na verdade as pessoas querem realmente descansar, mas no meu caso não foi bem assim, não. Eu quero trabalhar, mas eu só quero trabalhar numa coisa que me dê liberdade, que me dê tempo, né? Que me dê tempo. Então, essa é a mensagem do Tim Ferriss no livro Trabalhe 4 horas por semana, viu? Dá uma olhadinha, é um livro pequeno, mas que vale a pena para você aí pegar essas ideias e repensar na sua vida futura. Como fazer o seu planejamento de vida, né? Se você quiser mais informações sobre projeto de vida, você pode entrar em contato comigo que eu tenho aí um bom conteúdo para passar para você, tá bom? Dentro dessa perspectiva, mudar para viver melhor. Porque nós temos que pensar na nossa vida como uma vida de uma empresa, né? Então você pode pegar ali o planejamento estratégico, né? As empresas têm planos anuais, bianuais, quinquenais, decenais, né? Como é que vai estar a empresa daqui a 10 anos? Como é que essa empresa vai se manter, né? Geralmente o caminho mais curto para isso é quanto mais pessoas você ajuda aí no seu processo de negócios, mais dinheiro você ganha. Porque as empresas, né? As empresas têm um objetivo, resolver problemas das pessoas, né? E você pode resolver o problema das pessoas de muitas formas, porque o que não faltam aí são problemas para ser resolvidos. Então, quanto mais você ajuda, mais você se liberta, né? Libertar com relação ao trabalho. Então é isso, né? O programa hoje foi dedicado aí à cultura, né? Aos escritores, aos eternos atores que tanto nos ensinam, né? Então o escritor, o que ele faz? O escritor, ele cria ali a história, e o ator, ele faz aquela história se materializar, né? O cineasta também. Então, hoje foi um dia repleto aí de bons nascimentos, né? E infelizmente também a gente fala infelizmente assim, mas não é nem assim, né? Porque as pessoas morrem, né? As pessoas morrem. Só não precisa ser por causa de responsabilidade dos outros, né? Mas nós temos tempo de vida útil aí, né? Então, é sempre bom lembrar aí o dia também do falecimento das pessoas, mas para você poder saber como aquela pessoa contribuiu para o mundo, o que aquela pessoa contribuiu para a sua vida melhor, né? Como aí os escritores que deixaram seus livros, que você pode usufruir dos conhecimentos, né? Assim como o político Aloysio Alves, se ele está aqui citado é porque ele realmente teve algum trabalho importante
como político, né? O político tem a função de melhorar a vida das pessoas. Tem aqui o Paulo Fernando Craveiro, escritor e crítico brasileiro, que escreveu vários filmes. E tem aqui o incrível Robbie Williams, né? Que eternizou aí muitos personagens que pode nos inspirar, né? Que nós podemos aprender muito. Então são pessoas, também aqui o Tim Ferriss, que não morreu ainda, mas escreveu um livro fantástico, Trabalho 4 horas por semana, que pode mudar, se você deseja, né, usufruir da vida assim como ser rico para usufruir daquilo tudo, esse livro ele dá ali uma dimensão que enquanto você não é rico, você já pode ir, né, usufruindo, né? Na verdade, quando você pensa assim, que você vamos arranjar dinheiro para usufruir coisas que ricos usufruem, ele está dizendo que você não precisa esperar se aposentar para poder usufruir. Você já pode usufruir agora, né? Agora, você já pode planejar um final de semana para dar uma volta aí nas dunas de quadriciclos. É só ir lá e alugar um, não precisa esperar para ter um. Então, quando você muda, porque se você não puder comprar à vista, você vai arranjar uma prestação, né? Então, e você não vai usar aquele quadriciclo o dia todo, né? Que é uma coisa que as pessoas geralmente não têm, é que quando você adquire uma coisa, você adquire uma despesa muito grande, né? Principalmente coisas como uma casa de praia, como um quadriciclo, como uma Hilux. Se você não usar essas coisas para alugar a casa de praia, para alugar fazer dinheiro com elas, né, se tornar essas coisas ativo, isso é despesa. A nossa casa, por exemplo, se você entender como investimento com relação à qualidade de vida, tudo bem, mas se você entender investimento só em retorno, a nossa casa, ela é um passivo, né? Ela é um lugar onde você gasta o seu dinheiro, né? Muito bem, passamos aqui do tempo, então espero que tenha sido bom para você, porque para mim foi excelente falar dessas coisas, é sempre muito bom. Ontem nós falamos, foi tenso ontem, porque nós falamos sobre a Covid-19, as 100 mil mortes, né, infelizmente, né? Falamos também dos 3 milhões, dos quase 800 mil pessoas já falecidas aí no mundo todo e sem perspectiva disso acabar. E hoje foi um negócio assim mais... Acho que toda terça-feira eu vou falar assim, de cultura, que é muito melhor, né? É claro que fala assim para dar uma desnuviada, até para ajudar também aí a você a passar o tempo, né? Pesquisando sobre essas coisas, assistindo aos filmes, lendo os livros, ouvindo as músicas e tudo mais. Tá bom? Então, tenha aí um ótimo dia, muito obrigado pela audiência e amanhã estaremos de volta com algum assunto que lhe trará certamente boas ideias, tá bom? Você ouviu o programa Mudar Até para mais. Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunas